guys, how are you today? Fine? I hope so. Como é que vocês estão, pessoal? Todo mundo bem? Estudando, fazendo as atividades no portal, é importante isso, ok? Faça as atividades no portal, pergunte ao professor, tire suas dúvidas. Estamos aqui para isso. I am Augusto, English teacher today. Your English teacher today. Sou o professor Augusto, professor de inglês. Estou hoje gravando para o canal Juazeiro, Cidade Educadora, Aula em Rede. Continuando com os reviews, ok? Vamos continuar com as revisões do que foi dado. Professor, e hoje vamos revisar o que? Simple Past, Regular Verbs Review. Revisão do passado simples dos verbos regulares, ok? Passado simples em inglês. Vamos lá, nono ano? Preste atenção. Pay attention, please. Look at the board. Preste atenção, olhe para o quadro. Em inglês, o tempo verbal simple past, passado simples, é utilizado para expressar hábitos ou ações que aconteceram no passado e aqui, ó, não irão mais acontecer. Preste atenção nisso aqui, ó. Em português, eu digo assim, por exemplo, for example, I say that. Rapaz, ontem eu perdi o meu celular. Independente de eu ter achado ou não, eu vou usar o verbo perder, perdi, ok? Rapaz, ontem eu perdi minha carteira. Achei ou não? Ou eu digo, perdi minha carteira, sem dizer quando foi. Perdi minha carteira ontem, dizendo quando eu perdi. Em inglês, não. Em inglês é diferente. Em inglês tem um tempo verbal que se confunde um pouco com o simple past, que se chama present perfect. O simple past em inglês e o present perfect, eles têm uma confusãozinha, eles se parecem muito. Por quê? Olha só o detalhe. Em inglês, se eu perdi minha carteira e já achei, eu vou usar o simple past. Por quê, professor? Porque a ação de perder a carteira começou lá ontem, um exemplo, perdi ontem, eu já achei, pronto, ficou por lá mesmo. Acabou, perdi foi ontem. Agora, se eu perdi a minha carteira ontem e não achei, quer dizer que desde ontem até hoje eu estou sem minha carteira. Quer dizer que a ação começou ontem, eu perdi ontem e até hoje eu não achei. Aí eu uso o present perfect. Por isso que o simple past em inglês sempre é necessário que eu diga quando foi que aquela ação ocorreu. Perdi minha carteira. Quando? Quando? Se eu já achei, acabou, eu tenho que dizer quando, ok? Então, em inglês, o simple past, preste atenção a esse detalhe, ó. O simple past, o passado simples em inglês, o tempo que a ação ocorreu é mais importante do que a própria ação. No present perfect, a ação é mais importante do que o tempo. Eu não digo o tempo no present perfect. O simple past, eu tenho que dizer o tempo. Quando ocorreu isso? Quando você fala com um americano que diz assim, ó, I lost my keys. Perdi minha carteira. Aí ele já fica na cabecinha dele esperando você dizer, quando foi que você perdeu? Porque eu tenho que dizer quando, o tempo eu tenho que dizer quando, ok? Então vamos ver hoje o simple past, esse que eu tenho que dizer quando, que a ação começou no passado e ficou lá mesmo, não tem nenhuma ligação com o presente, ok? I liked him very much. Eu gostava muito dele, tá? Quando eu digo isso para um americano, é que eu estou conversando. Do you remember, for example, do you remember our friend Bill? Você se lembra de nosso amigo Bill? Aí ele vai dizer, yes, I remember. I liked him very much. Eu gostava muito dele. O americano vai entender assim, ó, que você não gosta mais. Que essa ação de você gostar dele, acabou. Não gosta mais, ok? She traveled alone. Você disse para a americana, my sister, she traveled alone. Você diz, ó, minha irmã viajava muito.
como eu usei o passado simples, o americano lá vai entender que sua irmã não viaja mais sozinha, ok? Se ela viaja agora com alguém. Formas de uso. O simple past, ou passado simples, pode ser formado nas 3 formas, afirmativa, negativa e interrogativa, ok? Seguindo sempre as regras de uso explicadas abaixo, ok? Afirmativa, formada pelo sujeito, pelo passado do verbo principal. Aí agora vem um detalhe, sendo que é necessário observar se o verbo é regular ou irregular. Quando eu faço o simple past em inglês, eu tenho que saber se o verbo é regular ou irregular. Por que, professor? Porque existem 2 maneiras de se fazer esse passado simples em inglês. Uma maneira eu faço com verbos regulares e outra maneira com os verbos irregulares, ok? Nós vamos ver, quanto ao passado simples, simple past, os verbos podem ser regulares e irregulares. Hoje, de novo, como é revisão, vamos ver só o passado dos verbos regulares. Esse passado dos verbos regulares, ele é mais fácil. Ok? Por quê? Porque o nome já diz, regulares, eles têm regras. Os outros não têm. A primeira regra geral, é a regra geral. Para se fazer o passado simples dos verbos regulares, basta eu acrescentar ed ao verbo. Olhe só como o inglês é infinitamente mais fácil do que o português. Eu faço o passado simples dos verbos regulares apenas acrescentando ed ao verbo, ok? E não tem conjugação, pessoal. Olha como é fácil, O work, todos esses são verbos regulares, ok? Até porque estamos vendo o passado dos verbos regulares. O work é o verbo trabalhar. O passado dele, eu acrescentei ed. E esse work aqui vai servir o passado para eu, você, ele, nós, vocês. Então não se conjuga, não tem conjugação em inglês. Eu digo, eu trabalhei, ele trabalhou, eles trabalharam, sempre work. E observação, essa pronúncia aqui, a pronúncia do work, como se fosse um Tzinho no fim. Worked. Needed, precisar. Wash, qual é o passado de wash, lavar? Washed. Watch, assistir. Watched. Lembrando que o watch, como substantivo, aqui é o verbo assistir, como substantivo ele é relógio, ok? Watch, substantivo, pode ser relógio, como verbo assistir. Help, ajudar, helped. Walk, caminhar, walked. Play, played. Jogar, tocar, brincar, ligar, ok? Se o verbo já terminar com eu não acrescento ed de novo. Basta acrescentar somente o d, tá? Se ele já termina, live, eu não ia colocar, lembra que a regra geral é ed, acrescentei ed, mas se esse verbo aqui já termina com basta acrescentar só o d, live, lived, viver, morar, like, gostar. Lembrando, like não é curtir, é gostar o verbo, tá? Dance, dançar. Believe, acreditar, believed. Blame, culpar, blamed. Agree, concordar, agreed. Então o verbo já terminou com não precisa mais eu colocar ed, apenas o d. Aí o presente, eu digo, eu gosto, I like. Eu gostei, I liked. Ok? Você gosta, you like. Você gostou, gostava, you like. Então, não se conjuga em inglês. Em inglês não se conjuga, ok? Outra regra. Se o verbo terminar em Y e vier precedido de uma consoante antes do Y, terminou com Y e antes do Y vier uma consoante, eu tiro esse Y e acrescento IED. O exemplo, study. Y, consoantezinha, D,
tirei o Y, studied, estudar. Try, tentar, terminou em Y e antes vem uma R consoante. Tiro, tried, tentar. Cry, chorar. Y, consoante, ok? Carried. Também tirei. Apply, aplicar. Y, consoante. Applied, aplicar. E marry, casar. Consoante, Y. Tiro Y, married, ok? Agora um detalhe que existe muita confusão, ó. Muita confusão. Preste muita atenção a isso. Pay attention. Voltando, ó. Se o verbo terminar em Y e antes vier uma consoante. Professor, e se antes do Y vier uma vogal, a regra geral? Qual é a regra geral? Acrescento ED. Eu só tiro o Y e acrescento IED se antes do Y vier uma consoante, ok? Ó, play, aqui é vogal, então só coloco o ED, played. Stay, vogal, stayed, não tiro o Y. Pray, rezar, prayed, ok? Enjoy, aproveitar, enjoyed. Eu só tiro o Y e acrescento IED se antes do Y vier uma consoante. Vogal, regra geral. E qual é a regra geral para se fazer o passado simples dos verbos regulares? Acrescento ED, ok? Tudo bem por enquanto? Ao exemplo, I worked in Salvador. Eu trabalhei em Salvador. Work é de. He played basketball. Ele jogou ou ele jogava basquetebol. We liked to dance. Ele gostava de dançar. Forma negativa. Agora prestar atenção a isso aqui, muito importante, ó. Para formar uma oração negativa no simple past, usa-se did not para todas as pessoas. Depois do pronomezinho lá, eu coloco did not. Nesse caso, preste atenção, nesse caso, o verbo volta para a sua forma de origem. Vocês lembram? Vou voltar aqui, ó. Vou voltar. Estou voltando tudo, ó. Lembra para essas regras aqui que eu acrescento ED, que eu acrescento só o D, que eu acrescento do Y, eu tiro. Lembram disso aqui? Todas essas regras, na forma negativa, acabou. Aquelas regras só servem para a forma afirmativa, quando eu estou afirmando. Quando eu estou negando, o verbo não tem mais regra nenhuma, ok? Eu acrescento o did not depois do pronome e o verbo fica na sua forma original. Então aqui, ó, forma afirmativa. Pegando aquela frase passada. I worked in Salvador. Eu trabalhei em Salvador. Ou trabalhava, estou afirmando. Quando eu nego, quando eu digo eu não trabalhei, eu não trabalhava em Salvador, eu coloco o did not e o verbo work, observe, o ED não existe mais. As regras somente para as formas afirmativas. Então, I did not work in Salvador. Eu não trabalhei, eu não trabalhava em Salvador. Professor, o que significa did not? Ele não se traduz. Ele está só me dizendo que essa frase está num passado simples na forma negativa. Ok? Olha a tradução. Eu trabalhei em Salvador. Eu não trabalhei em Salvador. Did not está só me dizendo que essa frase, ó, did not, essa frase está num passado na negativa, ok? E os verbos, acabou regra. Regra nenhuma. Do ED, do D, não existe, ok? Observação. Forma abreviada de did not é didn't. Então, quando se fala, é mais fácil usar o didn't do que o did not. Por quê, professor? Porque em curta frase, é mais fácil de falar. Ó, I did not work in Salvador. I did not work in Salvador. Aí eu contraio. I didn't work in Salvador. Did not work, didn't work. Ok? Mas se eu quiser usar o did not, professor, tranquilo, as duas estão certas. As duas estão certas, ok? Na fala, é preferível que você fale o did not, que é mais fácil para falar. Faltou aqui, ó. Deixa eu voltar aqui.
Na forma interrogativa, eu coloco esse did na frente do verbo. Na forma, eu coloco o did na frente do verbo. Aí fica, did I work in Salvador? Eu trabalhei em Salvador. Ok? Na forma interrogativa, eu coloco o did na frente. E o verbo também não fica em regra nenhuma. Na forma negativa, I did not work in Salvador. Quando eu interrogo, esse did fica antes do pronome. Ok? Did I, did you, did she, did he. E as regras somente para as formas afirmativa e negativa. Aliás, as formas somente para as formas afirmativas. Quando eu nego ou quando eu interrogo em inglês, acabou as regras. A regra do ED, do D, do IED, somente quando eu afirmo uma frase na forma afirmativa. Neguei a frase, interroguei a frase, acabou a regra. Ok? Lembra que no começo eu disse do passado simples, você tem que dizer quando ocorreu a ação? Pronto. Essas frases se chamam de temporais, são muito usadas no passado, que fala de tempo da ação. Ó, yesterday, ontem, the day before yesterday, o dia antes de ontem, anteontem, last night, ontem à noite, last year, ano passado, last month, mês passado, last week, semana passada, e ago, há um tempo atrás. Detalhe, geralmente, não é regra, mas geralmente essas expressões temporais em inglês, no passado simples, no simple past, ela vem sempre lá no final da frase. I worked in Salvador, eu trabalhei em Salvador. Quando? Last year, ano passado. Então as frases temporais, as expressões temporais em inglês, geralmente, no passado simples, no simple past, ela vem lá no final da frase. Ok? Desafio. Complete as frases abaixo com a flexão do simple past correta do verbo entre parênteses. Agora o detalhe. Fique atento à forma que está indicando. Se ela é affirmative, negative ou interrogative. Tá? Então eu digo, the house 3 times yesterday. Eu limpei a casa 3 vezes ontem. O verbo que você vai colocar aqui é o clean na forma negativa. O verbo que você vai colocar aqui é o verbo study na forma afirmativa. O verbo que você vai colocar aqui é o verbo play na forma interrogativa. Lembrando, somente na forma afirmativa que eu uso as regras do ED, do D e do IED. Quando eu nego, eu interrogo, eu não uso as regras. Na negativa, eu uso o did not, depois do pronome e antes do verbo. E quando eu vou perguntar, eu coloco o did na frente do... Ok? Por hoje é só, pessoal, nossa revisão. Ok? Assista o vídeo quantas vezes for necessário. Pergunte ao seu professor. Curta o vídeo, comentem, compartilhe. Por enquanto, infelizmente, vai ser tudo virtual até que tudo isso passe, que essa pandemia passe. E vai passar, ok? Breve, logo estaremos juntos de novo. Por enquanto, sintam-se todos abraçados virtualmente, beijados virtualmente. Stay in, stay at home, fiquem em casa, se protejam. Se sair, usem máscara, só saiam o necessário, lavando as mãos e usando álcool gel. Beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Goodbye!